Então, para a gente dar mais um passo em direção à criação do nosso personagem tridimensional, eu vou postar aqui mais uma aula para vocês. É uma aula que ela tem aí quase 1 hora de duração, e essa aula eu mostro a modelagem de um personagem que eu carinhosamente apelidei de Toscoman. Eu vou explicar para você. Quando a gente cria o nosso primeiro personagem no 3D, e principalmente se esse personagem for funcionar para uma animação, se você for deformar esse personagem, dobrar, a gente vai precisar dar atenção em alguns detalhes no personagem, não é só a forma. Então eu aconselho vocês, antes de partir para a modelagem do personagem principal, que vocês façam pelo menos um personagem antes. Então é por isso que eu criei essa aula aí do Toscoman, que é para que vocês que nunca modelaram um personagem treinem esse processo várias e várias vezes antes de fazer um personagem para valer. Fala pessoal, então deixa eu apresentar para vocês aqui o personagem que nós vamos desenvolver durante esta aula, tá? Esse aqui é o personagem que eu apelidei carinhosamente de Toscoman. O Toscoman, ele é o primeiro personagem que nós desenvolvemos. Todo mundo, quando começa a criar personagem, pessoal, vai ter que fazer meia dúzia de vezes aí o processo de criação do personagem antes do negócio começar a ficar bonito, antes de ele começar a ficar legal, você começar a achar o seu estilo. E quando a gente desenvolve um personagem com modelagem poligonal, como esse aqui, para utilizar em games, em animações, em filmes, esse processo que eu vou fazer na modelagem desse personagem, que é de construir essa geometria, construir essa malha aqui para que ela funcione bem para animação depois, esse processo aqui você vai ter que dominar ele, saber fazer isso daqui meio que facilmente. Praticamente todo personagem que eu desenvolvo hoje, que eu modelo no 3D Max, o início do meu personagem é isso daqui, tá legal? É uma geometria dessa, e a partir disso aqui eu vou criando mais corte, chegando no que eu quero. Mas eu sei que o início do modelo vai ser sempre isso aqui. Nessa próxima hora de aula, então, antes da gente partir para o desenvolvimento do nosso personagem mesmo, que vai ser esse daqui, que vai ser o Professor Pepe, né? Que ele já é um pouco mais estilizadinho, mais redondinho. Antes da gente partir para a modelagem dele, eu recomendo que vocês façam o processo aqui do Toscoman, deste personagem aqui, algumas vezes, para que vocês dominem a ferramenta. Você acabou de instalar o 3D Max, acabou de aprender o Editable Poly, então lidar com esse monte de pontos, de vértices aqui, de ferramentas, né? Vai requerer que você decore algumas coisas, que você entenda, né? Então vamos começar primeiro, antes de partir para o personagem mais difícil, mais gordinho, vamos fazer um personagem meio que genérico. Eu demorei aqui para chegar nesse modelo, gravando aqui os vídeos para mostrar para vocês. Eu devo ter demorado umas 3 horas. Percebam que em um dia você consegue desenvolver um personagem desse. As aulas elas vão ter mais ou menos 1 hora de duração. Tenta acompanhar esse processo que vai durar 1 hora, só que separa aí umas 3 ou 4 horas para vocês capricharem bem, para vocês deixarem ele bem lisinho, bem redondinho, para chegar num resultado bem bacana. Deixa eu mostrar para vocês aqui como que esse personagem como que ele funciona e o que a gente tem que se preocupar na hora de modelar. Ele foi feito totalmente com a técnica do box modeling, tá legal? Então eu criei aqui um box, um sininho, eu nem sei em que geometria que eu comecei, ó. Ele está até com outro nome, mas eu devo ter começado, na verdade eu comecei ele de um cilindro, tá legal? De 8 lados, né? Vocês vão ver isso daí. E eu fui dando extrude, connect, puxando ponto, até chegar nisso daqui, que é esse o processo que eu vou mostrar para vocês na aula. Tá legal? O que eu quero que vocês se preocupem é o seguinte, vamos lá, vamos começar a analisar a profundidade aqui a complexidade aqui desse problema, tá? Esse modelo, pessoal, ele vai ter que primeiro funcionar com Turbo Smooth. Então, perceba que aqui ele não está com Turbo Smooth. Ó. Olha a geometria dele aqui. Ok? Ele está sem nenhuma subdivisão. Se eu aplicar o modificador Turbo Smooth,
Legal, ó, ele subdividiu, vamos dar um Isoline Display para mostrar menos linhas. Agora ele ficou redondinho. Ó. Vocês percebam que ele está lisinho. Ó. Vamos até pôr mais uma divisão, 2, que ele deu até... Ó, agora ele duplicou o número de polígonos, né, ó, sem nenhuma. 1, 2. Tá legal? Vamos, só para vocês entenderem, né? Ele até parece que está com uma suavização, né? Mas isso é fruto do Auto Smooth. Vocês lembram lá dos Smoothing Groups? Ó, se eu tirar o Smoothing Groups, ele vai ficar como isso aqui, ó, todo facetado. Se você ligar os Smooths, ó, então vamos colocar aqui, ó, 4. Vamos pegar todo mundo. Eu coloquei todo mundo no grupo 1. Ele já tem... Isso aqui ele funciona dentro de um game, de uma realidade aumentada, tranquilamente, né? E ainda vem o Turbo Smooth, que ele realmente subdivide a geometria, né? Ele quebra ali os polígonos em 2, ó, onde tem um polígono aqui, a gente vai reparar que ele vira 2. Se a gente olhar aqui, o modelo está bem lisinho, né? Então a gente pode contar com o Turbo Smooth se a gente precisar. Imagina que eu queira fazer uma animação para um filme, para um vídeo, né? Você vai dar um close aqui de repente, às vezes você não vai querer esse facetado, né? Então a gente vai usar o Turbo Smooth se precisar. Se não, ó, eu deleto ele e eu consigo utilizar isso aqui num game, tá legal? Um game, uma realidade aumentada. Com o Turbo Smooth, ó, vamos ligar aqui o contador de polígonos. Ó, se você apertar o 7, ele liga as estatísticas aqui. Você pode até vir aqui no Configure Viewports e configurar as estatísticas, tá vendo? No caso eu deixei aqui, ó, triângulos e vértices. Então percebam que se eu selecionar toda a minha cena aqui, ó, Ctrl A, peguei todo mundo, ó, eu tenho 1600 triângulos na cena. É bem razoável, é bem pouquinho, assim, vamos dizer, até para um personagem secundário assim de um game, funcionaria muito bem, tá legal? A partir do momento que você colocar aqui um Turbo Smooth em todo mundo, ó, ele já pulou para 6.500, né? Se aumentar a subdivisão, então vai lá para cima. Então o que eu estou dizendo aqui é que o nosso modelo ele vai funcionar com ou sem Turbo Smooth, não tem problema. Então a gente tem que tomar cuidado na hora da modelagem para que a gente não encontre muitos triângulos, muitos polígonos de 5 lados, por exemplo, né? Porque pode ser que você use essa técnica aqui, né? Para fazer um personagem. Eu vou ensinar para a galera a colocar esse personagem dentro de um game, de uma realidade aumentada, mas se você estiver usando esse tutorial para desenvolver seus personagens para filme, né, que você vai usar o Turbo Smooth, então vai ser bem útil para você também, né? E até para o game. Hoje os celulares estão ficando mais potentes, ou games de computador, você até conseguiria trabalhar com essa subdivisão também em alguns casos, né? Mas o recomendado é a gente tentar deixar o modelo sem a subdivisão para usar dentro do ambiente do game, tá? Então, legal, o primeiro passo é tomar cuidado com Turbo Smooth, tomar cuidado com subdivisão. O segundo passo, pessoal, é a gente tomar cuidado com as regiões das juntas, tá legal? As juntas seriam o joelho, o calcanhar aqui, né, o tornozelo, o ombro aqui, a axila, o cotovelo, o pulso, todas as dobras, todas as regiões do personagem que vão dobrar, a gente tem que tomar um cuidado extra aí, tá? De colocar um pouco mais de polígono. Então percebam que aqui na região do joelho, ó, eu tenho 3 segmentos, ok? Ó, dá para ver que são 1, 2 e 3 aqui na região do joelho. Aqui na região da perna também a gente vai ter 3. Ó, do pé, percebam que também tem 3, ó, 1, 2, 3, tá legal? Então, essa ideia de se manter, ó, no braço também, ó, 1 aqui, 1 no meio, outro aqui na beirada, 3 no meio do cotovelo, 3 no pulso. Nos segmentos do dedo, ó, se eu quiser fazer a mão do personagem dobrar, eu também teria que colocar 3 segmentos para cada junta aqui do dedo, né? Tá legal? No pescoço aqui eu deixei 2, porque até você não dobra tanto, né? O braço, se você pensar, ele dobra quase 180 graus aqui, né? O pescoço
um pouquinho menos, mas tem uma presença ali de um vértice a mais. Eu poderia até fazer uns cortes a mais para garantir um pouco melhor essa deformação, tá? Por que a gente tem que fazer isso? Ó? Eu separei um exemplo aqui para vocês. Ó. O que vai acontecer, pessoal? Depois que o personagem estiver pronto, depois que a gente acabar de modelar ele, nós vamos ter que colocar um esqueleto dentro do personagem, ó, que é que nem eu estou mostrando nesse exemplo, e através desse esqueleto a gente vai conseguir dobrar o personagem, tá legal? Percebe o seguinte, ó, se você colocar um cilindro aqui e ele não tiver nada de altura, ou se ele tiver só um segmento de altura, e você usar, por exemplo, um bend para dobrar ele aqui, percebe que a dobra dele aqui vai ficar ruim, ou então se ele não tiver segmento, ó, não vai ter dobra, né? Quanto mais segmentos ele tiver aqui, mais você vai conseguir deformar isso aqui legal, tá? No caso das juntas do personagem, ó, é legal que a gente separe sempre 3 segmentos perto da região da junta, tá? O que vai acontecer? Depois a gente vai colocar esse osso e vai usar um modificador que é o modificador skin, e o osso ele vai dobrar a geometria, tá vendo? Ó? Então a gente vai conseguir fazer essa dobra aqui. Se você tiver, por exemplo, ó, deixa eu até colocar outra cor aqui, ó, e um Turbo Smooth, por exemplo, na pele do personagem, ó, percebe que na hora que você dobrar isso aqui, você vai ficar parecendo uma dobra de um braço. Você entende isso aqui, ó? Por quê? Olha o que ele fez com os vértices, ó. Um ele levou só um pouquinho, o outro ele levou metade, o terceiro ele levou inteiro. Na hora que eu fiz a associação do skin, a gente distribui esse peso, essa influência dos ossos aqui, tá legal? Então por isso que vamos até fazer uma animação para a gente ver isso aqui, ó. Por isso que você tem que colocar 3 segmentos, porque se não tiverem 3 segmentos, ele não vai acompanhar certinho, ele vai quebrar, tá legal? Na verdade é no mínimo 3, às vezes você coloca um pouco mais e vai agir de alguma forma ali também, tá legal? Dá para utilizar. Então aqui no modelo do personagem, ó, vocês vão reparar que o tempo todo eu estou utilizando aqui, olha lá, 3 segmentos aqui, 3 aqui na perna, né? Aqui na perna, olhando bem, ó, eu deveria até colocar um aqui, ó, que aí ficariam 3 mesmo, né? Aqui no braço também tem, ó, 1, 2, talvez o terceiro aqui, um pouquinho mais perto, né? Não deixar eles nem muito longe e nem muito colado com a junta, né? Vamos dizer assim, né? Olha ali onde é o ponto de dobra e joga 3 ali próximo, né? E a última consideração que a gente pode fazer aqui, pessoal, é o seguinte: no rosto do personagem a gente vai ter que deformar esse rosto depois, porque eu vou querer fazer o olho dele fechar, vou querer a boca dele fechar e abrir e sorrir, e enfim. Para essas deformações do rosto funcionarem coerentemente, nós vamos ter que aplicar aqui a técnica do Edge Loop, que se você procurar aí no Google Edge Loop, a expressão Edge Loop, né, vocês vão ver que ela se refere a essas linhas, esses contornos aqui do rosto, tá? Então, basicamente em volta da boca do personagem, a gente tem que deixar a segmentação fluindo aqui. É mais ou menos como se fosse o músculo mesmo da boca, tá legal? Para que depois você consiga fazer isso aqui, ó. Se por exemplo eu até ligar o meu Soft Selection nesse momento aqui, ó, Edge Distance, eu conseguiria até, vamos pôr aqui menos influência, ó, eu até consigo mexer isso daqui, tá legal? Você percebe que a malha não está estourando, né? Não está quebrando em nenhum ponto aqui, justamente porque na hora de modelar a gente deixou essa fluência, uma boa fluência, né? Dos vértices, eles não estão cruzando, eles não estão
eles estão agindo aqui, vamos dizer, de uma maneira propositalmente, né, que funcione bem, tá legal? Então a mesma coisa para o olho, né, você pode ver que em volta do olho aqui a gente tem também alguns loops, né, então eu conseguiria facilmente trabalhar com essas expressões aqui. E em volta do olho geralmente a gente também põe um loop de uma máscara, né, que é para a gente trabalhar com a expressão da testa, enfim. Só para vocês entenderem também tudo que está sendo aplicado aqui na técnica desse personagem. E aí nós vamos fazer esse processo que vai demorar aí mais ou menos 1 hora de modelar ele usando o Box Modeling, a técnica do Box Modeling, do Editable Poly. E eu sugiro isso como um exercício inicial para quem nunca modelou um personagem. Ah, eu só conheço um pouquinho de Edit Poly. Então, façam esse exercício aqui 1, 2, 5 vezes, que cada vez que você fizer, você vai criar um personagem, você pode fazer uma variação desse personagem e usando essa técnica aqui, fazendo esse processo várias e várias vezes, você vai achar o seu estilo, você vai achar a linha de desenho. Eu costumo dizer que o nosso personagem ele fica muito parecido com o nosso perfil, com a nossa, vamos dizer assim, com a nossa cabeça, com a nossa psique, com as coisas que a gente gosta, na verdade, né? Então, vocês que descubram aí o caminho de vocês. Por isso que eu apelidei esse personagem de tosco, né? Que todo mundo vai falar, nossa, esse personagem é muito tosco, ele não tem nenhum estilo, né? Ele é muito, vamos dizer assim, ele parece um desenho normal, mas essa que é a intenção mesmo, não é colocar estilo ainda, não é colocar, vamos dizer, quininhas, dobrinhas nele, é mais para vocês entenderem a funcionalidade do modelo para game por completo, tá legal? E aí no futuro nós vamos criar o nosso mega personagem aí, que é o Professor Pepe, que a gente vai aplicar ele aí em aplicações, em realidade virtual, realidade aumentada, né? E aí com esse personagem aqui nós vamos fazer toda a modelagem dele. É claro que para fazer a modelagem dele ficar legal, você primeiro inevitavelmente vai ter que fazer um ou vários Toscomens primeiro, né? E aí sim você vai adquirir a habilidade de trabalhar com o Editable Poly e de enxergar tudo isso que eu estou tentando dizer aqui, né? Sobre os edge loops, as juntas, as deformações, o Turbo Smooth, para que tudo isso funcione depois lá no ambiente de tempo real, né? Com animação e, enfim, aí a gente consiga criar de verdade a nossa própria aplicação com o nosso próprio personagem envolvido. Tá legal, pessoal? Então, vamos lá, sem demorar muito, vamos iniciar a modelagem dele aqui. Lembre-se disso, separe uma tarde aí, pega aí 2, 3, 4 horas do seu dia e vamos tentar fazer esse personagem o mais caprichado possível e tenta fazer algumas vezes aí, ao longo de uma semana, por exemplo. Se todo dia você se dedicar um pouquinho aí, separar algumas horas e fizer esse processo algumas vezes, tenho certeza que rapidinho você vai estar dominando aí a modelagem de personagem. Beleza, pessoal? Então vamos começar. Para iniciar a modelagem, eu vou usar um cilindro com 8 lados e 5 segmentos de altura. Vou converter ele para poly. E aqui na parte de baixo a gente vai ter que fazer uma cruz com os vértices, tá? Então para isso eu vou usar o Connect, primeiro por vértice, depois por Edge, e depois eu removo as edges com o Backspace. Então conecto os vértices, Ctrl Shift E, conecto as edges, Ctrl Shift E, os vértices de novo, e removo as edges com o Ctrl Backspace. Os vértices de cima e de baixo eu vou usar um Relax para ele dar uma assentada, e no final eu vou ter uma geometria mais ou menos parecida com isso aqui, tá? É basicamente um cilindro com as pontas arredondadas, tá? Que isso vai ser o corpo do personagem. Na parte de baixo eu vou fazer um ajuste aqui, porque eu vou ter que desenhar como se fosse uma cueca para o personagem, tá? Então na vista left eu vou dar um Connect, de forma que fiquem 4 polígonos de cada lado, né? Vou apagar metade do modelo. E nesses 4 polígonos a gente vai arredondar
esses polígonos. Então eu uso aqui o modificador Spherify para deixar ele redondinho e vou ajustar os vértices, tá? Você pode apagar o vértice do meio e os vértices da beirada você vai ajustar o tamanho deles para arredondar isso daqui. Então você olhando de lado, você tem que ter um círculo aqui que vai ser daqui que vai sair a perna do personagem. E olhando de frente, como eu disse, a gente tem que meio que fazer o formato de uma cueca aqui, tá legal? Então pensa numa curva aqui da perna do personagem vista de frente, né? Então é mais ou menos esse formato aqui que a gente tem que fazer. Vai pegando os vértices, vai puxando eles, cuidado para não desalinhar, não bagunçar muito, né? Mas deixa redondinho antes de começar a puxar o segmento da perna, tá? Com o Shift, você consegue segurar o Shift e arrastar no modo de borda, e aí você vai ajustando isso aqui, ó. Você pode usar a escala em local normal, a movimentação, a rotação e o Shift novamente para criar mais um segmento, né? Então, a gente vai puxar aqui a segmentação da perna, né? E vamos voltar e fazer alguns ajustes. Percebe que você pode usar o Relax para espaçar os vértices, né? Deixar a geometria com o espaçamento entre os vértices um pouquinho melhor e depois ajustar novamente o posicionamento aqui dos vértices, né? Para puxar o braço do personagem, a gente pode pegar os 4 polígonos aqui em cima e extrudar também. Percebam que eu sempre seleciono 4 polígonos para deixar um círculo com 8 vértices, né? Como eu tinha explicado anteriormente, o furo é nessa hora que ele se aplica. Eu crio mais um segmento aqui para dar mais um formato no corpo dele e continuo puxando o braço dele. Lembra que no modo de seleção por borda, com o Shift você vai criar mais um segmento, né? E aqui na dobra do braço eu procuro deixar um segmento a mais para a gente dobrar o braço depois, né? Então, puxei aqui com o Shift, usando aqui o Move, né? E o modo de seleção por borda. Deixa eu só dar um Relax aqui, para ele deixar um pouco mais espaçado os vértices. Legal. O Relax percebe que ele vai tentando deixar os pontos com a mesma distância, né? Então isso fica bem prático para tirar daquela forma reta, né? E deixar o vértice redondinho e espaçado. Eu vou usar o modificador Simetria para espelhar o modelo. E só mais alguns ajustes a gente já chega nessa geometria aqui, né? Então agora nós vamos iniciar a parte do pescoço, né? Eu vou pegar os 4 polígonos aqui no topo da cabeça e vou fazer uma bolinha aqui, tá? Vou até usar o Spherify para arredondar esses polígonos, converto para poly e achato ele com a escala, né? E aí a gente vai extrudar para tirar o pescoço aqui do meio. Por enquanto, pessoal, não preocupa muito com o formato, não, tá? A gente tem que ir criando o bloco da malha, né? Então, vai ajustando, vai trabalhando com ele aí que o personagem vai ganhando formato, tá? Usa o Relax, né? O Relax ele vai dar uma boa ajuda aí em alguns momentos, né? Então, legal. Vou apagar novamente aqui metade do modelo, tá? E vou continuar puxando os pontos, alinhando os pontos. Isso é muito importante o tempo todo, tá? Então, eu vou criar mais um segmento aqui no meio do braço. Lembra que onde você tiver um ponto de dobra, você vai ter que ter mais que um segmento, né? Às vezes 2 ou 3 segmentos para conseguir dobrar a geometria ali. Então, eu vou fazer aqui na parte da cueca dele, né? Do joelho e do cotovelo, sempre 3 segmentos, né? E na dobra do ombro também. Eu vou limpar o Smoothing Groups, tá? Para facilitar a visualização. E aí vamos continuar ajustando esses pontos, tá? Sempre espaçando, vendo de todos os lados, assim, se tá legal a malha, se ela tá com a fluência legal, né? Não esquece que o meio aqui da simetria você não mexe muito nele, por isso que eu só tô mexendo aqui em Y, né? Porque a metade do modelo tem que permanecer reta, né? Então,
usa um relax onde precisar, espaça os pontos, ajusta eles na mão mesmo, né? Vai selecionando os pontinhos e movendo. Tem que dar esse talento. Na modelagem orgânica você não vai conseguir acertar o personagem simplesmente dando um extrude, um bevel, né? Não existe isso. Você tem que primeiro criar a segmentação meio quadradona mesmo, e depois você vai ajustando e arredondando os pontos na mão, tá legal? Aqui agora eu vou começar a modelar já a mão. Eu vou iniciar de uma geometria separada, um box mesmo, e depois a gente junta, a gente cola uma geometria com a outra, tá? Então, primeiro passo aqui, eu vou subdividir essa geometria com esse M-Smooth que tem no Edit Poly, que ele dá como se fosse um Turbo Smooth, né? Na geometria ele subdivide, ele arredonda a geometria, então a gente tem aqui uma quantidade maior de pontos, tá? E essa aqui vai ser a base da mão, do pulso ali, né? Os dedos a gente vai precisar fazer eles saírem aqui para frente, né? Então eu vou criar um segmento a mais aqui com o Connect e vou deixar 4 polígonos aqui alinhados com a frente. É legal você já deixar ele meio alinhado antes de puxar o polígono, né? Porque quando você puxar com o extrude já vai ter mais ponto para você arrumar. Então é melhor que você arrume isso antes de fazer os extrudes, né? E como sempre, você vai fazer o extrude, vai ficar um negócio meio quadrado, meio reto, e você vai criando segmento e ajustando pontinho por pontinho. Procura, pessoal, ir adicionando os pontos aos poucos, tá? Cria um corte, ajusta os cortes, cria outro depois. Se você sair cortando tudo de uma vez, vai ficar uma bagunça de pontos, né? Perceba que eu tô com um pouquinho ponto aqui, ainda dá para ter um controle desses pontos, né? Então, legal. Então, tenta arrumar aí, tenta chegar num formato mais próximo de uma mão, tá legal? E aqui é ajustando mesmo, percebe que ele ficou meio reto na beirada dos dedos, né? Então você vai ajustando. Eu vou precisar aqui de mais 2 segmentos na mão, né? Opa, não tão exagerado assim. Mas mais 2 segmentos aqui. Que depois a gente vai fazer os dedos dobrarem, né? Então, ó, percebe que com o Relax você já consegue deixar eles mais espaçados, né? E percebam também, pessoal, que isso aqui não é uma fórmula de bolo, né? Não é uma receita de bolo que você segue os passos. Você tem que ir brincando, na verdade, com a geometria, manipulando os pontos e meio que sentindo onde você quer chegar, tá? E nessa hora ajuda bastante quem souber um pouquinho de modelagem na massa, né? O dedão eu vou tirar, cuidado para não tirar o dedão para o lado errado, né? Eu vejo que algumas pessoas às vezes se confundem nessa hora. Tira ele para frente aqui, para ficar na posição do braço. E o dedão ele sai meio de lado ali, né? Então cria lá o polígono pro lado e vai ajustando os outros dedos aqui na vista de cima, vira na vista de lado, tá legal? Sempre adicionando pontos aos pouquinhos, tá legal? Não vamos cortar demais a geometria antes de acertar o máximo que a gente conseguir, tá legal? Então, vai dando um formato para o dedão, que ele sai meio de lado aqui na mão, né? Então, opa, aqui ficou bem estranho, ó. Ficou muito estranho, Relax. O Relax você pode perceber que ele sempre dá uma salvada ali no modelo, porque ele vai espaçando, ele vai tentando deixar a distância entre os pontos iguais, tá legal? Então, o que a gente vai precisar fazer aqui o meu modelo ele já está atachado, né? Com o corpo do personagem, e eu vou apagar o ponto e usar o bridge para ligar uma borda com a outra. Percebe que agora ele já está conectado, e aí você vai removendo as edges se precisar. Isso é muito comum, tá? Você pegar as edges, remover elas e depois conectar de novo, tá? Com isso você vai chegando no que você quer. E o Relax também sempre salvando ali para deixar a geometria um pouco mais bonitinha ali, mais espaçada. Agora nós vamos criar o pé do personagem a partir de um outro box, né, de uma outra geometria.
Eu vou converter ela para poly e vou fazer a mesma coisa que eu fiz com a mão, tá? Que é subdividir, dar um M-Smooth para ele arredondar a minha geometria aqui, tá legal? E a gente vai começar a partir desse box subdividido, né? Então, seleciona aqui, faz alguns connects para você ter 4 polígonos em volta aqui da região da canela, né? E aí com isso, mais uma vez, você vai fazer uma bolinha e para a gente conseguir emendar na perna do personagem, né? Então, deixa eu apagar esse ponto aqui, deixar o formato mais do sapato nele aqui. A gente pensa que está fazendo um sapato nele aqui. Conecta, atacha, aliás, uma geometria com a outra e agora a gente vai ligar os segmentos ali. Eu vou só dar um pouquinho mais de formato aqui na ponta do pé. Criar mais alguns segmentos, né? E aí com isso você vai ter algo parecido aí com o pezinho do personagem. Tá legal? A parte de baixo aqui, ó, seleciona ela inteira e achata ela aqui na escala em Z, né? Para deixar a sola plana. Ou pode usar o Make Planar também. E agora é selecionar as bordas, usar o Bridge para ligar. Eu posso pegar aqui o Loop, ó, e dar um Collapse. O Collapse vai juntar os dois loops em um só. Vamos ajustar aqui os tamanhos, né, dos vértices. Ó, vou pegar esse loop que ele criou. A gente pode até usar um pouco do Relax aqui e alinhar esse loop aqui no meio. Agora só fazer um ajuste aqui nos vértices, né? É isso aí, ó, pessoal. O tempo todo você vai ter que ficar olhando o personagem de todos os lados, ajustando os vértices. É como se fosse uma massinha de modelar isso aqui, né, pessoal? Esse primeiro exercício aqui é mais para a gente entender um pouco do fluxo da malha, né? Eu vou dar um volume para o pé aqui para dentro, né? Então é mais para a gente entender como construir essa malha para que ela funcione também depois de uma animação, numa deformação, né? Então eu vou jogar de novo uma simetria e chegamos nisso daqui. Agora nós vamos iniciar o modelo da cabeça. Eu também vou começar de um box com uma subdivisão, né? Um M-Smooth ou um Turbo Smooth. E a gente vai ter mais ou menos uma bolinha aqui, né? Vamos fazer ela separada, depois a gente vai juntar uma geometria com a outra. Então, eu vou já tirar o pescoço a partir desses 4 polígonos aqui embaixo. Para isso eu vou usar aqui um extrude, né? Vou movimentar ele para trás e puxar ele aqui, legal. E eu vou fazer um corte aqui, mais ou menos onde vai ser a altura da boca, né? Percebe que eu vou deixar 4 polígonos aqui, mais ou menos na altura da boca. E a boca ela vai sair de um inset primeiro e depois um bevelzinho para dentro. Ok? Então você pode apagar, deleta essa parte de dentro da boca para não ficar muito vértice bagunçado. Depois a gente vai modelar a parte interna da boca, né? Por enquanto, pessoal, a geometria ainda fica bem quadradona, né? Eu preciso criar mais alguns segmentos aqui. Ó, puxa ele com o constraint de edge, né? Ligado. E vamos criar mais uns cortes para a gente conseguir ir arredondando a geometria. Percebe que com mais um segmento eu consigo agora puxar ele para fora, puxar ele para o lado e começar a deixar ele redondinho. Só que para isso antes você precisa cortar essas partes que estão muito retas, tá legal? E como sempre, é aquele negócio. Cria poucos polígonos, poucos segmentos e vai cortando ele aos pouquinhos. Eu vou fazer mais um corte aqui acima da boca e outro mais ou menos na altura do olho. Agora sim, ó, eu já tenho alguns segmentos, alguns vértices suficientes para começar a arredondar. Você percebe que eu só não mexo na linha do meio ali, né? Para fazer o furo do olho, eu vou ter que primeiro fazer 2 cortes transversais para ter 4 polígonos na altura do olho. E aí nós vamos fazer a técnica do furo, né? Arredonda aqui a região do olho primeiro, mas lembra que com 4 polígonos você vai ter
8 lados e vai ficar mais fácil de você controlar o buraco, né, o furo redondo ali. Então eu vou deixar ele redondinho aqui, esse pedaço na altura do olho. Eu pego os vértices só das beiradas aqui, deixa ele redondinho e depois afunda ele 1 ou 2 vezes. E se quiser pode até apagar a parte de dentro do olho aqui, tá legal? Agora o que a gente tem que fazer é ir usando aí Relax e as ferramentas que a gente conhece para arredondar essa região em volta do olho aqui, tá? Então, por enquanto, ó, opa, desliga aqui o Constraint Edge. Por enquanto, ó, a gente vai ter que ficar olhando as partes que estão retas, tá legal? Todo lugar que você olhar que tiver reto, você pega aqui o gizmo em local, né? Em view, aliás, que ele fica alinhado com a view, e você vai arredondando. Tudo que você olhar que tiver retinho, que tem um segmento no meio, pode ser arredondado. Então é esse o olho que você vai ter que desenvolver. Aí, ó, aqui tá reto, eu deixo redondinho. Tenta espaçar os vértices por igual entre eles. Para isso a gente usa, tem que usar bem o Relax, né? Eu não dou Relax no meio para não afetar a linha da simetria, né? Então com o Relax você já consegue achar um espaçamento entre os vértices e dar mais alguns connects nessas regiões que estão muito retas, que aí você vai ter vértice suficiente para começar a arredondar. Mas lembra que é sempre aos poucos, a gente sempre vai cortando e arredondando o máximo que a gente puder. Vamos agora fazer a parte interna da boca do personagem. Eu sugiro que você sempre crie um volume para dentro, né? Uma bolsa para dentro da boca do personagem, né? Vai puxando as edges com o Shift e no final você liga as edges com o Bridge e usa o Connect para resolver a geometria no fundo da boca. Isso serve para você acomodar os dentes depois do personagem, e se você jogar uma iluminação fora, vai ficar tudo preto dentro da boca, né? Não vai vazar, não vai ficar nenhum buraco dentro da boca, né? Então só com o Connect aqui eu vou só ligar esses pontos aqui, só para eles ficarem todos quadradinhos, né? É essencial para o Turbo Smooth que tudo fique quadradinho. E eu vou só tentar resolver isso aqui, ó. Na verdade o triângulo eu vou deixar para dentro aqui da boca, tá? Então é isso aí. Com isso a gente vai ter um volume para dentro aqui, uma bolsa para dentro da boca, e isso vai ficar mais fácil depois para a gente acomodar os dentes e a língua do personagem, tá? Então eu vou só fazer um ajuste aqui. Beleza. Agora eu vou criar mais uma segmentação em volta da boca do personagem. Então eu vou selecionar essas edges aqui como se estivessem paralelas, né? Percebe que foram formados 2 triângulos. Eu vou juntar eles com o Collapse e com isso a gente cria alguns loops em volta da boca, tá legal? Então percebe que está tudo quadradinho aqui e agora com alguns connects a gente consegue moldar essa forma. Então você pode ir puxando esses vértices, arrumando, né, para fazer essa quininha, essa maçã do rosto aqui, tá legal? Então com isso a gente consegue já ter uns loops e a parte interna da boca arrumada. Então agora eu vou colapsar a simetria, tá? Eu vou converter ele para poly, para que eu fique com o modelo dos 2 lados. E agora eu vou selecionar os polígonos do meio, porque a gente vai puxar o nariz do personagem. Ele tem que sair dos 2 lados de uma vez, senão vai ficar um pouco mais difícil, tá? Então faz esse extrude aqui, vai ficar um pouquinho estranho mesmo. Depois a gente vai acertar o tamanho dos vértices aí, para dar um formato mais legal para o nariz, tá? Então, aquele tá muito gigante, eu vou ter que... peraí que... sem querer eu acabei extrudando uma orelha aqui nele, mas não tem problema porque nós vamos apagar essa parte, né? Agora o que eu precisava da simetria colapsada era só para puxar o nariz, né? Agora a gente consegue acertar metade e a outra metade vai estar certinha, né? Então, legal. Eu posso usar um Relax aqui sem tirar os vértices do centro ali, né? E agora com a simetria de novo a gente já tem, ó, tá melhorando já aqui, né? Eu preciso diminuir só um pouco depois esse nariz.
mais bacana. Por enquanto, ó, vamos dar uma olhada aqui nesses loops do olho. Se der pra gente melhorar aqui, ó, aumentar um pouquinho, né? Então eu vou por enquanto só puxar os polígonos da orelha aqui. Então eu vou selecionar mais ou menos os polígonos que vão da linha da boca até a linha do meio do olho, né? E a gente vai dar um extrude e vai trabalhar aqui uns polígonos para fazer a orelhinha dele. Tenta puxar ela meio para trás, tá? Não para o lado assim. E com um pouquinho de relax, um inset e um bevelzinho para dentro, a gente consegue dar algum formato aí para essa orelha, tá? Então, um bevelzinho aqui, vou empurrar ele para dentro na mão mesmo, né? Então a gente já consegue ter uns polígonos ali para definir a orelha do personagem. Agora é mais uma sessão aí de alisar essa geometria. Eu vou ligar aqui o Soft Selection, porque a gente consegue mexer vários vértices ao mesmo tempo, né? A região. Então com isso eu vou ajustar um pouco aí os tamanhos, né? As proporções. E aí você vai chegando mais perto do que você quer, do que você precisa, né? Então percebe que muito do modelo ainda está meio quadrado, né? Se eu quiser uma coisa mais redondinha, eu vou ter que fazer isso daí na mão. Mas a gente consegue ir ajustando aqui com o Soft Selection nessa hora. E percebe que eu liguei também o Edge Distance para você ter o controle dos vértices por distância da linha, né? Não pegar vértice sem querer. Tá legal? Eu só vou dar um ajuste no nariz aqui também, que tá meio grande. Mas é mais ou menos esse o caminho aí pra gente chegar numa geometria de um corpo e no rosto, né, de um personagem, tá ok? Vai ajustando aí que sempre é bom um ajustezinho a mais, né? Então agora o negócio é a gente juntar a cabeça, né, com o corpo. E percebe que eu vou soldar alguns pedaços, mas alguns vértices vão ficar abertos, tá? Porque eles não têm a mesma quantidade de segmentos, né? Mas isso a gente vai corrigir daqui a pouco. Legal. Então, depois que juntou aqui, o ideal é a gente fazer alguns ajustes ainda, né? No tamanho, nas proporções. Vai assentando os vértices, né? Arrumando. Ficou muito grande aqui o pescoço, né? Então, e o negócio é a gente resolver esses loops aqui do pescoço, porque percebe que ficou um monte de triângulo aqui, ficou umas faces abertas, né? Aqui a gente vai usar o Target Weld para a gente ir colando os pontos e tenta resolver isso de alguma maneira aí, para que não fique nenhum triângulo na região da dobra. Tá legal? Lembra que os triângulos eles atrapalham o Turbo Smooth e eles atrapalham também a deformação quando você vai dobrar a malha. Então, numa região como o pescoço, não é aconselhável você deixar muito triângulo porque é uma região que vai dobrar. O que eu vou fazer aqui, ó, é ir colapsando as edges e removendo as edges que estão sobrando para a gente jogar esse triângulo mais para a região da cabeça, né? Porque no meio da cabeça não vai dobrar, então não tem problema ter um triângulo ali. Então, bacana. Percebe que a gente, de uma maneira ou outra, você vai ter que acabar em algum ponto fazendo, né, um triângulo, um polígono de 5 lados. Porém, o ideal é que você alivie a região das dobras, né? Então, não deixa no meio do pescoço esses triângulos, tá? Então, aqui embaixo ainda eu preciso resolver um pouquinho melhor esses vértices. Acho que tem muito segmento também. Eu vou usar o Relax aqui, ele vai assentando melhor. E acho que dá até para remover um loop, ó, com o Collapse. Percebe que até um segmento ali ficou aberto, né? Eu vou deletar, ligar as bordas novamente, que agora elas têm a mesma quantidade de polígonos, né? E aí eu dou o Collapse nesse loop novo que criou. Mas legal, a gente já conseguiu aí juntar o pescoço com a cabeça.
Daqui em diante, pessoal, é a gente fazendo uma série de ajustes, tá legal? Então eu vou pegando aqui vértice, soft selection e vai dando uma olhada, que nem uma massinha, né? Você vai ter que ir apertando e puxando e, né? Ainda mais que nesse caso a gente não tem muita referência, a gente não tem um model sheet, né? A gente está fazendo um personagem da nossa cabeça mesmo, né? Vamos ver no que a gente vai chegar pela nossa prática, né? Lembra que nesse segmento do meio, como a gente vai ter a simetria, é legal ele sempre estar retinho. Então usa o make planar para deixar ele reto, tá? E aí não vai ficar nenhuma falha, né, no meio da divisão, tá legal? E usa aí o soft selection para ir fazendo alguns ajustes na geometria, melhorando as formas, os volumes. E o aconselhável é você colocar também uma esfera, né, para simular o olho dele. Então, o ideal é que a geometria do rosto ela envolva esse olho, tá legal? Envolva essa esfera, né? Então, coloca uma esfera lá e tenta arrumar o loop do olho em volta aí da esfera, que você vai conseguir melhorar ainda mais, né, a segmentação aí do rosto. Então, nesse momento é legal também você ligar o Soft Selection novamente, né? E só fazer alguns ajustes aqui. Então, vamos duplicar a geometria aqui do olho. E agora a gente vai modelar o dente e a língua dele, tá? Eu vou fazer em geometrias separadas. É bem simples, eu até sugiro que vocês assistam essa parte aqui de uma forma mais acelerada, né? Ou que tentem fazer sozinhos, né? Porque é bem simples mesmo, é meio tubo aqui, vai ser o dente do personagem, a gente vai fazer uma língua na parte de dentro, né? Então eu vou só modelar uma arcada aqui, usando uma primitiva do tubo. E a língua ela vai surgir de um objeto com subdivisão, né? De um box com Turbo Smooth. E a gente já vai conseguir um formato bem próximo aí do que a gente precisa. E aí você pode fazer a graça do jeito que você quiser, tá legal? Geralmente a língua eu não faço a parte de trás, né? Deixo ela vazada mesmo atrás, né? Sem vértice. E faço só alguns cortes aqui, um friso no meio da língua. Só para dar um aspecto mais cartunzinho, né? Deixa eu só trocar o material deles aqui, para vocês enxergarem melhor. Então, ó, no meio da língua aqui você pode usar um chamfer e outro connect no meio, só afundar esses vértices aqui do meio, né? Já é o bastante para marcar, tá legal? Se quiser conectar mais, deixar ela mais redondinha, aí você vai modelando, né? Vai brincando aí que você vai conseguindo os resultados cortando e arredondando as geometrias, você vai treinando, né? Vai pegando aí esses macetes, né? Eu vou cortar metade da língua, ó, que aí eu arrumo metade e uso uma simetria nela. E a parte de trás aqui eu vou deletar mesmo, deixar um buraco aberto. E do dente também, né, se quiser. Legal, só fazer uns pequenos ajustes aqui nos vértices, né, sempre tentando deixar a fluência da malha da melhor forma possível, né. Deixar ela bem desenhadinha, os vértices bem espaçados entre eles, né. Isso tudo vai contar no modelo final para você olhar e falar, ó, o modelo tá bonitinho, e logo depois para fazer o rigging, a animação, o VW vai facilitar tudo, né?
Beleza? Então essa é a linguinha lá do personagem, eu vou só dar mais um ajuste aqui, ó, para não ficar um friso na frente da língua aqui, né? Legal. Aí você pode jogar um Turbo Smooth, pode visualizar isso daí com subdivisão, né? E aí o negócio é a gente encaixar agora essa arcada dentro daquela bolsa que a gente fez dentro da boca do personagem, tá legal? Não adianta estar um de um tamanho e o outro do outro, senão vai ficar estranho, né? O ideal seria você acomodar bem uma geometria com a outra, tá? Eu vou duplicar aqui a arcada de cima também, e aí a gente vai tentando fazer esse ajuste junto aqui, ó, tá? Que aí você vai olhando a parte de dentro e vai tentando ajustar a boca em torno da arcada ou a arcada no formato da boca, né? Eu vou selecionar os polígonos também e usar aqui ó, um inset e um extrude, né? Só para fazer os dentinhos aqui, legal. E chamando aqui alguns materiais diferentes, né, de cores diferentes, você consegue aplicar o material só nos polígonos selecionados, tá legal? Então o que eu vou fazer aqui, ó, eu vou separar já alguns materiais, ó, para o olho, para o corpo, né? E aí você pode usar, vamos pegar um material de pele aqui. E aí vamos só separar os objetos, ó. Deixando os polígonos selecionados, você consegue aplicar o material só no polígono selecionado. O Ctrl I inverte a seleção e aí você aplica nos outros, né? E pegando o material com conta-gotas, você consegue aplicar no outro objeto, na outra arcada, tá legal? Pega o material com conta-gotas dentro do editor de material, né? E no olho é a mesma coisa, você pode ir lá, chamar um Editable Poly, né? E aí você consegue selecionar só os polígonos de dentro e aplicar os materiais isoladamente, né? Ó, pego os vértices, seguro o Ctrl, mudo a seleção para polígono, vou crescendo a seleção e aplico a sequência de materiais, né? No caso, o modificador Edit Poly não vai permitir fazer isso. Não tinha me atentado a esse detalhe. Mas tudo bem, você converte para Poly e faz o Editable Poly mesmo, tá? Legal. Então, lembra mais uma vez, seleciona um material, pega ele com conta-gotas, que ele vai trazer o submaterial, né, o multimaterial, e aí você aplica no outro olhinho. Legal, a gente já tem aqui praticamente um personagem, né? O nosso primeiro personagem, é lógico que você ainda vai ter que fazer alguns ajustes aí, tem muita coisa errada ainda, mas vocês vão ver que daqui para frente é meio que ajustar posição, proporção, as curvas, né? Então trabalha mais uns minutos aí, se dedica aí mais um tempinho que você vai ver que dá para deixar ele bem legal só mexendo em proporção, sem cortar muita coisa, sem criar muito segmento, tá? Vamos só ajustar aqui os smooth, né, os smoothing groups dos dentes, né? Aqui ó, dá um auto smooth, que ele vai deixar tudo suavizadinho. E vamos só ajustar essa boca, né, que não está muito condizente com os dentes. A gente vai precisar acomodar as coisas aí, ó. Vou até aumentar um pouco a arcada. E aí você vai precisar agora juntar a boca, né, acomodar a boca dele em cima dessa arcada, né? Então, soft selection nele e sai trabalhando aí. Cuidado para não abrir o polígono do meio, né, da simetria, e vai ajustando aí a boca em torno da arcada, né? Então, vamos fazer aqui alguns últimos ajustes
Eu vou criar mais um loop em volta dos olhos. Esse loop ele é bem importante para a gente ter uma máscara, né, em volta do personagem. E depois, na hora da deformação, vocês mais para frente vão entender que é bem importante ter essa linha, né? E o ideal é matar as quininhas dos triângulos ali, como a gente fez com a boca também. Tá legal? Vamos só fazer um ajuste aqui na forma dele. E depois a gente pega as edges e dá um colapse nelas, né? E depois dá uns ajustes aqui nessa região mais alta aqui do rosto, da bochecha, né? Legal. Percebam que a gente tem um loop agora formando uma máscara em volta do olho. E com isso a gente já tem, vamos dizer assim, um edge loop básico no personagem. É claro que quanto mais detalhe tiver na deformação, mais você vai ter que criar alguns loops ali em volta da boca, em volta do olho, tá legal? Aqui no caso eu vou ligar esses pontos ali para evitar ok? Então acho que fica assim um loop um pouquinho mais interessante, ó. Mas tudo bem. E aí ajustando e olhando e tentando tirar as quinas, as partes retas do modelo, né? Tudo que tiver reto vai dar esse aspecto de quadrado, né? E percebo que até aqui, pessoal, eu praticamente não usei o Turbo Smooth. Eu vejo que o pessoal modela muito com o Turbo Smooth ligado, acaba não enxergando o modelo base, né? Aqui percebe que eu não usei ele ainda praticamente, né? Deixa eu trocar aqui a cor do modelo. Eu vou colocar um outro material aqui só para ficar uma coisa mais lúdica, né? Tirar do real, assim, por enquanto não é real o que a gente precisa fazer. O que a gente precisa fazer é enxergar as linhas, né? Eu vou fazer alguns ajustes aqui na mão dele, então eu vou colocar alguns loops a mais nos dedos, porque lembra que onde você tiver dobra, você vai ter que ter 3 segmentos, né? Então, pelo menos 3 é o ideal, né? Então, se você for deformar toda a mãozinha do personagem, prepara que você vai ter que ter uma segmentação legal ali, tá? E geralmente é legal você já cortar isso aqui ciente de que não vai conseguir mexer muito, não vai conseguir editar muito depois, porque agora você vai encher de segmento, né? Vai ficar um pouquinho mais difícil. Então procura ajustar o formato legal primeiro e no final você dá esse chamfer, dá esse segmento a mais aqui. Eu ainda vou ajustar, ainda vou mexer um pouquinho, mas vai ser praticamente isso aí. Então vou adicionar uns loops aqui no último dedo, né? Legal. E aí sempre ajustando, né? Sempre mexendo. Quanto mais tempo você trabalhar no modelo, mais você vai conseguir deixar ele lisinho, legal. Na verdade é aquele negócio, parece que não acaba nunca, assim, parece que sempre tem algo a melhorar, né? Esses loops aqui você sempre consegue ir consertando e arrumando eles aqui, né? Procura não deixar esses 3 segmentos nem muito distantes, nem muito colados, né? Usa aqui a ferramenta de movimentação, a escala, tenta deixar a distância ali entre os 3 legal, né? Isso vocês vão enxergando ao longo de fazer algumas vezes, depois colocar o bone, dobrar, né? Então a partir daqui, ó, pessoal, eu acho que é só fazer alguns ajustes a mais de vértice, né? Eu acho que não requer que vocês sigam meus passos, porque nessa hora o modelo de vocês deve estar um pouco diferente até, né? Mas
vai ajustando os formatos dele, percebe que você pode remover as edges, conectar de novo, tá? Não se apegue ao que tá feito, tá legal? Muitas vezes é bem mais fácil você remover os pedaços, reconstruir eles de novo, do que ficar tentando arrumar pontinho no lugar, né? Ficar brigando com os vértices aí, né? Então, a partir daqui é um pouquinho modelagem na massinha. Eu só coloquei um segmento a mais ali na mão, tá? Você pode ir adicionando segmento onde você quiser, tenta dar algum formato, né, diferente a mais que você quiser aí no seu modelo, mas não tem muito segredo. A partir daqui é você ir mexendo e alisando o modelo, espaçando os vértices de lugar e sempre tentando enxergar aonde vão ser os pontos da dobra, tá legal? É isso que vai fazer com que vocês consigam enxergar o processo todo de criação do personagem, desde a modelagem até o rigging. Eu considero bem interessante ter essa habilidade, porque você vai conseguir fazer todo o processo, aí o seu game inteiro, sem precisar de alguém para rigar, né? Ou não conhecendo esse processo, tá legal? E até a sua modelagem vai melhorar quando você começar a entender os pontos de deformação e tal. Mas por aqui é um pouco de paciência, para aí mais uma meia hora, fica só tentando enxergar os pontinhos onde estão, né? Percebe que aqui tá meio ruinzão, então usa lá um relax, né? Tenta dar uma espaçada e depois arrumar os pontos, né? Então é isso que vai fazer o negócio ficar bem caprichadinho. A modelagem de personagem, a modelagem orgânica não é aquele negócio que você faz os comandos, né? Dá o extrude, dá o connect e sai o objeto. Você vai ter que ficar puxando o ponto, vai ter que ficar arredondando, alisando mesmo o modelo, né? Nesse ponto aqui, eu atacho os olhos para eu conseguir. Se você quiser, você pode até atachar os dentes. E eu vou usar o modificador FFD só nos vértices selecionados, tá legal? Então, com isso, deixa eu voltar aqui, adicionar outro olho, né? Então, com isso você consegue deformar todo mundo ao mesmo tempo, né? Fica mais fácil do que ficar puxando pontinho por pontinho. Pode te ajudar. É uma ferramenta que pode te ajudar também. Mais uma vez você pode deletar metade do modelo, ajustar ele só pela metade, né? Vai fazendo isso várias vezes, aplicando a simetria, apagando metade do modelo, que o que você fizer de um lado já vai estar espelhado. Mas praticamente a partir daqui é a gente fazer alguns ajustes, melhorar o formato, melhorar os loops, mas a gente já tem aí o nosso primeiro personagem criado, tá legal? Espero que vocês consigam acompanhar o tutorial até aqui. Ó, esse ajuste aqui no pescoço, tenta deixar o pescoço dele numa continuidade da coluna, né, para não ficar tão estranho. Quanto mais você entender de anatomia, de desenho, nessa hora vai servir mais para você. Eu não quero abordar esse ponto da anatomia, né, porque já vai virar uma modelagem mais artística, né? O que eu quero aqui é que vocês entendam a topologia da malha para que depois a gente consiga fazer um rigging legal no personagem, né? Dobrar, ter as animações e que isso tudo funcione depois dentro de um game, tá? Então, mais alguns ajustes aqui. Tá vendo? Ó, removi todas as edges aqui da perna. Quando você remove e conecta de novo, as linhas ficam mais certinhas, né? Usa o Constraint Edge para deslizar ela aí, tá ok? E aí você vai conseguir deixar o loop até mais legal. Percebe que aqui no braço, ó, daria para de novo eu ir lá e refazer os loops do braço, ó, reposicionar e refazer o formato dele, né? Eu uso aqui o chamfer novamente e aí eu consigo criar
3 segmentos, ou então criar o segmento do lado e puxar ele, deixar todo mundo alinhadinho, tá legal? Tenta já enxergar o borne ali no meio, dobrando esses vértices. Beleza, pessoal? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham conseguido concluir este exercício. Faz esse exercício algumas vezes, tá? Faz um dia, faz no segundo dia de novo. Você vai ver que a cada personagem que você modelar, você vai ter mais facilidade. Você vai conseguir chegar num resultado em pouco tempo, tá ligado? Essa malha aqui daria para se chegar em bem pouco tempo mesmo, com alguns minutos de trabalho. Percebam que esses vídeos aí, eles não duram nem uma hora quase, mas se você treinar, se você fizer com bastante disciplina, fizer repetidas vezes, você vai ver que rapidinho você vai conseguir chegar no modelo desse. Isso aqui é a base para qualquer personagem que você quiser construir. Perceba que a estrutura da geometria dos loops, ela vai ser praticamente isso sempre, tá legal? Bom, pessoal, então a partir desse momento aqui, eu vou dar uma acelerada no vídeo e tudo que eu vou fazer vai ser apenas ir ajustando os vértices, os tamanhos, os volumes. Isso daí requer um pouco de paciência. Daqui para o final do vídeo deve demorar aí uns 15, 20 minutos, mas esse processo eu demorei mais ou menos 1 hora para fazer. Então, durante 1 hora, tenha paciência, vai ajustando pontinho por pontinho, vai espaçando os vértices, deixando eles redondinhos. Então, eu mexo aqui o interior da boca, né? A boca, o rosto é o pedaço mais crítico, vamos dizer assim, né? Para você achar o formato. Então, você vai ter que ir pedaço por pedaço. Depois eu ajusto a orelha, tento deixar ela um pouco mais redonda, tá legal? Então tenta imaginar um círculo aqui da orelha, né? O personagem é meio cartunzinho, então eu vou deixá-la meio como um formato de bolinha. Usa sempre o relax para espaçar os vértices entre eles, né? E soft selection também o tempo todo. Então percebe que você vai dando volume, vai vendo se fica bom, vai vendo se está chegando aonde você quer. E sempre tendo certeza que o meio do modelo não está sendo afetado, sempre deixando o eixo da simetria retinho, né? Percebe que aqui a perna, eu arranquei a perna dele e fiz a ligação de novo, para tentar deixar as linhas um pouquinho mais retas, né? Então, fazendo o chamfer e dividindo o chamfer novamente, você deixa até os pontos mais bem organizados, ó, um volume aqui para a perninha dele também. Então, isso daí, tudo que você souber de desenho, de anatomia, vai ajudar todo esse olho que você tiver nessa hora, né? E percebe que eu estou adicionando alguns outros materiais aqui também, para já ir ilustrando aí alguma coisa, né? Uma roupa, por exemplo. E sempre mexendo o pontinho, né? Vai se distraindo, aí vai olhando, visualizando o modelo e tentando deixar a malha o mais arrumadinho possível. Tentando alinhar os pontos o máximo que você conseguir, né? Por enquanto eu não vou cortar mais o modelo, mas você poderia até fazer uns cortes a mais para tentar dar mais volume ali na boca, na bochecha, né? Mas por enquanto eu quero deixar essa geometria bem simples, até para a gente conseguir manipular ela até chegar na malha base que a gente quer, né? Depois você poderia ir cortando mais, tá legal? E sempre o meio do modelo não mexe nele, senão vai dar uma aberturinha ali na simetria, né? Estou acomodando melhor a arcada dele, a parte de dentro da boca, que também é importante, né? A face dele, tá vendo que ele tá olhando muito para baixo, né? Vai reparando, vai ajustando isso daí. O importante é você ter domínio aqui, saber manipular os vértices, né? Isso que
vai custar um pouco mais no início, tá? Essa parte do olho aqui, você pode tentar achar um volume aqui em volta da bolinha do olho, né? Que é onde forma a sobrancelha. Ó, sempre usando o relax, né? Para ir espaçando os vértices. E a gente vai ter que resolver esse loop aqui do nariz. Ó, eu vou criar mais um segmento só para a gente ter tudo quadradinho ali. Essa área é uma área que deforma bastante, né? Então é legal os loops estarem bacanas ali, né? Se precisar dar uma limpada no loop do olho aqui, remove um loop, né? Tenta colocar um volume para achar a sobrancelha dele, achar, vamos dizer, esse volume de carne, né, em volta do olho, né? Então isso daí que vai dando valor aí. E tudo que você souber de modelagem na massa, né, todo olhar que você tiver vai funcionar bem aqui, tá? Aqui na cabeça dele, ó, a gente pode tentar chegar num formato circular, né, usando o Spherify. Percebe que eu peguei aqui uma seleção do meio, né, e usando o Spherify você consegue até um pequeno ajuste aqui. E depois sempre colapsando, né, depois corta o modelo no meio de novo e continua, né. A orelha, ela fica meio complicada, esses vértices aí do meio, né? Então destaca a orelha aqui, arruma as duas partes e depois cola ela de novo, porque esses vértices encavalados aqui vai ser complicado de você mexer, né? Se você fizer separadinho com o mesmo número de polígonos, depois na hora de encaixar vai funcionar um pouquinho melhor, tá? Depois, para colar de novo os vértices, você pode usar o Target Weld ou o Collapse, né? Ou até o Bridge. Aqui você consegue fazer o Bridge e usar o Collapse para remover a borda que ligou, né? Percebe que na parte de trás dele aqui a gente tem um vértice que está meio sobrando, né? Então remove ele. Percebe que sempre que tiver uma imperfeição no Turbo Smooth, quer dizer que há algo errado com os vértices. Deve ter vértice de 3, 4, 5 lados, né? Legal. A linha aqui da espinha do personagem, você tenta manter ela um pouquinho mais reta, né? Trazer todos os objetos para dentro. E vai ajustando sempre. Aqui do lado eu tô tentando resolver alguns vértices, né? Tentar deixar todo mundo quadradinho, você não vai conseguir, mas tenta minimizar o número de triângulos, né? Tenta deixar eles numa região que não vai dobrar tanto. Tá legal? É aquele negócio, poder não pode, né? Mas às vezes acaba acontecendo. Tenta jogar isso daí para um lugar mais favorável, né? E por mais uma vez, um pouco de ajustes aqui. Vamos também dar uma olhada nos loops aqui do olho, ver se está todo mundo certinho, né? E vai ajustando. O negócio é ir com paciência, planejamento, né? Pensa que você tem 1 hora aí para arrumar essa malha, arrumar essa geometria da maneira que você conseguir melhor, né? Lembra que nesse momento também, pessoal, uma tablet é bem importante, tá? Seu braço vai cansar muito menos. Percebe que eu uso uma tablet e eu tenho uma certa agilidade, na verdade. Mesmo esse vídeo tá acelerado, mas quando eu tô usando o programa em tempo real, assim, vocês vão perceber que eu tenho uma certa agilidade com o mouse justamente por causa da tablet, tá?
A sobrancelha dele você tira de 2 polígonos aqui, né? 4 polígonos com Shift. Você duplica o polígono e depois afunda a borda. Aí você vai conseguir duplicar a sobrancelha. E sempre ajustando, né? Aqui eu vou fazer alguns ajustes, vou criar um segmento a mais aqui no meio, ó. Coloco o mesmo ID para todos os polígonos, né, para ele pegar a mesma cor. E vamos criar aqui no meio uma divisão, um chamfer, aí já ficou mais arredondadinho, né? Na mão aqui do personagem, pessoal, nesse pedaço eu percebo que o dedo tá muito estranho porque ele tá saindo direto colado com outro dedo, né? Na verdade você precisa de um espaço entre o dedo, o indicador e o dedão, tá? Então eu vou duplicar esse outro aqui que tava mais legal e eu vou deixar um espaço entre eles antes de ligar, tá? Eu vou ligar os pontos e ó, eu puxo ele com o Shift aqui e conecto as beiradas, né? E com isso você cria um espaço, você cria um polígono ali entre o dedo. Isso vai dar um formato mais legal para a mão, tá? Deixa só fazer uns ajustes aqui colocar o Smooth de novo. E mais alguns ajustes aqui. A mãozinha ela sempre dá um carisma a mais no personagem, né? Então é legal você dar uma caprichada a mais também, tá? Mais alguns ajustes no rosto apenas. Mãozinha um pouquinho maior, né? Aí essas proporções você que vai achar de acordo com o seu concept, né? Eu vou fazer mais um corte aqui na mão. Lembra de deixar sempre 3 segmentos na região da dobra. Até na mão aqui eu vou criar mais um loop, né? Só para resolver melhor ali a região da dobra. Aqui o triângulo eu jogo para o meio da mão, que não vai dobrar, né? E mais alguns ajustes aqui do volume, dos pontos, legal. De novo na mãozinha mais alguns ajustes, né? Tentando deixar. Eu vou nas configurações aqui, em estatísticas eu consigo ligar a contagem de polígonos ou de vértices, né? Então percebam aqui que o meu personagem ele tá com 5.000 triângulos, né? Só o olho tem 1.900 aqui. Então é muito ponto, tá? A proporção de pontos está desigual, né? Você pode ver que a densidade do olho dele está muito alta perto do corpo, né? Então eu vou criar uma outra esfera para representar o olho e eu vou usar bem menos polígonos dessa vez, né? Fico de olho agora na contagem de polígono. Para ligar o contador de polígono você vai usar o 7, tá legal? Bacana, então a gente já tem aqui uma contagem de polígono bem menor. E só mais alguns ajustes nos materiais aqui. E o personagem já temos aqui alguma coisa, né? Já temos um personagem pronto. O próximo passo aqui, pessoal, é a gente fazer o mapeamento VW e texturizar esse modelo, tá legal? E depois fazer o rigging nele, que é colocar o esqueleto para ele possuir uma animação. Então, para um vídeo aí de 1 hora, um processo que você pode demorar aí até uma tarde, vamos dizer assim, para fazer, eu acho que já é um bom passo, já é um bom progresso se você está aprendendo o 3D Max, se você já conhece as ferramentas, já conhece os primeiros passos do programa e quer partir para o seu primeiro projeto de personagem, né? Então façam esse vídeo aqui algumas vezes, que rapidinho vocês vão estar se sentindo confiantes aí para
começar a olhar um personagem, olhar um desenho de frente, de costas, né? Como eu tenho aqui o professor Pepe, né? E aí eu tenho certeza que facilmente vocês encarariam a modelagem de um personagem aí com outros olhos, tá legal? Então eu espero que esse material aqui, que esse vídeo seja útil para vocês progredirem aí no desenvolvimento de games, realidade virtual, animação, filmes, né, de animação. E até a próxima aula. Se vocês quiserem baixar o guia de atalho do 3D Studio Max que eu desenvolvi, se vocês quiserem receber as novidades aí, vendo esse treinamento, né, onde eu vou criar um personagem inteiro até colocar dentro da engine do game com vocês, vocês podem entrar no link que eu vou deixar nesse vídeo também. E quem se interessar, lembra que existem os meus cursos aí de 3D Studio Max, onde eu ensino modelagem e animação para games e realidade virtual, realidade aumentada, Max Script, né? Então, isso aqui é só um pedaço aí de todo esse material que eu venho produzindo. Espero que o material ajude vocês a desenvolver, a progredir, a alcançar os objetivos aí na carreira e na vida de vocês. Beleza? Valeu, pessoal!